Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa antiga guerra de fé, uma que foi travada lá no coração da Judéia quando estava sob o domínio do Império Seleucida. A gente vai abrir o segundo livro dos Macabeus para analisar essa história dramática de tirania, de rebelião e, claro, de intervenção divina, que marcou uma luta cultural e religiosa muito intensa. E tudo começa com essa ameaça aqui super arrogante do rei Antíoco. Ele tinha acabado de sofrer uma derrota militar daquelas bem humilhante, mas, como o texto conta, uma sentença do céu já estava a caminho para ele. E olha, a resposta divina não demorou nada. Quase que imediatamente o castigo começou. Antíoco foi pego de surpresa por dores terríveis e incuráveis nas entranhas. Um tormento que simplesmente não parava. E a agonia só piorou, viu? O corpo dele começou a ferver de vermes, a carne apodrecendo, e o mau cheiro era tão insuportável que nem o próprio exército dele conseguia chegar perto. E como se isso tudo não bastasse, na sua pressa e arrogância, ele ainda sofreu uma queda feia da carruagem, quebrando vários ossos e espatifando o corpo no chão. Pois é, esse foi o fim brutal do homem que se achava um deus. Já no leito de morte, todo atormentado, ele prometeu libertar Jerusalém, decorar o templo que ele mesmo tinha saqueado, mas aí já era tarde demais. Ele morreu de uma forma miserável, deixando uma lição bem clara na narrativa. O preço da arrogância é a ruína. Bom, com o tirano fora de cena, o caminho ficou livre. O líder da rebelião, Judas Macabeu, e seus seguidores marcharam até Jerusalém e retomaram o templo sagrado. A primeira tarefa, claro, era purificar o lugar de toda aquela profanação. E o processo de purificação foi bem metódico. Primeiro, eles derrubaram todos os altares pagãos. Depois, construíram um altar novinho, de acordo com a lei. Reacenderam as lâmpadas sagradas do templo e, por fim, celebraram por 8 dias. E é aqui que a história ganha um significado que dura até hoje. Essa celebração virou um festival anual, dando origem ao que a gente conhece como Hanukkah. Mas quem dera a paz tivesse chegado. Pelo contrário, a morte do rei só fez o império mandar novos comandantes e exércitos ainda maiores, com a missão de esmagar a rebelião de uma vez por todas. A gente está falando de uma ameaça numa escala monumental. Em uma das campanhas, os macabeus tiveram que encarar um exército de 110 mil soldados de infantaria, mais a cavalaria. E 22 elefantes de guerra, que eram basicamente os tanques pesados daquela época. Imagina o cenário. Diante de uma força dessas esmagadora, qual era a estratégia deles? Bem simples: fé na ajuda divina. E segundo a narrativa, o céu respondeu. 5 guerreiros celestiais, montados em cavalos com freios de ouro, apareceram para proteger Judas, atacando o inimigo com flechas e raios. Só que as ameaças não vinham só de fora, não. Os macabeus também tinham que lidar com problemas internos. Oficiais que aceitavam suborno, traidores que passavam segredos para os inimigos e, o mais grave de tudo, soldados que morreram em batalha e foram encontrados com ídolos pagãos escondidos. E essa descoberta dos ídolos nos soldados mortos levou a um momento bem marcante do ponto de vista teológico. Judas Macabeu organizou uma coleta de dinheiro e mandou para Jerusalém para fazer uma oferta pelo pecado dos que morreram. Mas, peraí, por que fazer uma oferta pelos mortos? Então, o ponto crucial aqui era a crença na ressurreição. A oferta, segundo o texto, era um ato santo e piedoso. A ideia era que os mortos pudessem ser libertos dos seus pecados para receber a recompensa da vida eterna. E essa fé na justiça divina ia ser testada uma última vez. A luta chega ao seu clímax com um último inimigo formidável, um general chamado Nicanor. A ordem que ele recebeu era clara: matar Judas e colocar um sumo sacerdote fantoche no lugar. Por um breve momento, uma paz frágil até se instalou. Nicanor chegou a desenvolver um certo apreço por Judas. Mas, pressionado pelo rei, ele foi obrigado a trair o acordo. E quando os sacerdotes se recusaram a entregar Judas, a fúria de Nicanor se voltou contra o próprio templo. Essa ameaça, essa era a violação máxima, ameaçar o templo que tinha acabado de ser purificado. Isso preparou o cenário para o confronto final, que agora era inevitável. Nicanor planejou o ataque para o sábado, achando que os judeus não lutariam no seu dia sagrado. Só que Judas não preparou seus homens com táticas militares, não. Ele os fortaleceu com uma visão muito poderosa. Ele contou que teve uma visão. Os espíritos do reverenciado ex-sumo sacerdote Onias e do profeta Jeremias apareceram para ele.
E nessa visão, o profeta Jeremias estendeu a mão e deu a Judas uma espada de ouro, dizendo que era um presente de Deus para esmagar os inimigos. Imagina a moral da tropa depois de ouvir isso. Eles marcharam para a batalha armados não só com aço, mas com essa garantia divina. O resultado? Bom, tá aqui na tela. Foi uma vitória esmagadora. Enquanto eles lutavam com as mãos, oravam com o coração. O exército de Nicanor foi aniquilado, 35 mil mortos, e o próprio general Blasfemo foi o primeiro a cair. E como um símbolo final bem gráfico da justiça divina, Judas mandou cortar a cabeça e a mão de Nicanor, aquela mesma mão que ele ergueu contra o templo, e exibi-las como um sinal claro, evidente, da proteção de Deus. Essa vitória decisiva foi tão importante que foi comemorada com um novo festival anual para garantir que a história da queda do Blasfemo jamais fosse esquecida. E é assim que o relato termina, deixando no ar uma pergunta que ecoa através dos tempos. No final das contas, o que define a vitória? O tamanho do exército ou o poder da crença?